Bem-vindos ao canal da Bistyle. Eu me chamo Bianca e hoje eu quero responder os comentários dos inscritos. E desde já eu quero agradecer a todos que já se inscreveram nesse canal, que já deram seu like, que já comentaram. Muito obrigada por todo o apoio de vocês. E com esse vídeo eu quero poder ficar mais perto de vocês, poder responder a todas as dúvidas e questionamentos que vocês tiveram referente aos vídeos que eu fiz. E sempre quando eu puder, eu vou estar aqui respondendo vocês. E bom, vamos lá. Tiveram várias perguntas, só que eu só vou responder aquelas que teve maior recorrência. Então, vamos lá. Eu tô aqui com a minha colinha, como sempre, né? E a primeira foi se eu tenho algum medo de algum processo referente a tudo que eu falei da instituição do poliedro. E bom, eu vou ser bem sincera com vocês, eu não tenho medo nenhum, porque tudo que eu falei foi verdade, foi a minha realidade, foi a minha experiência com essa instituição. Então a justiça está aí, ela está para mostrar a verdade a todos. E a segunda pergunta que teve maior recorrência, que tem muito a ver, é se eu tenho alguma prova de tudo que eu estava falando. E como teve bastante dualidade, porque teve pessoas que teve outras experiências que estavam falando que teve pessoas que concordou comigo, mas só para avisar, eu não sou a única que estava falando isso. Se vocês forem no Reclame Aqui, se vocês forem no Google, tem outras pessoas reclamando dessa instituição. Então vou estar aqui mostrando algumas das provas, eu não vou estar mostrando todas, porque não é o objetivo do canal, mas como foram dúvidas de vocês, eu vou estar aqui mostrando algumas delas. Referente ao preço, eu tô mostrando aqui o print, teve preços de 15 vezes de R$ 2.237, teve outros preços que outros funcionários deram de 13 vezes de R$ 2.363 e foram mais de 7 funcionários com todos os nomes. Como minha mãe tem a mania de anotar as coisas, ela tem todos os nomes dos funcionários e todos os valores que eles deram e todos são preços totalmente diferentes. Então não foi só por WhatsApp, foi também por ligação, que ela tem essa mania dela de fazer as coisas por ligação e ela anotou todos. Então, a partir disso, como eu relatei para vocês, a gente foi no presencial e aí eu quero mostrar aqui para vocês, quando a gente vai no poliedro presencial, a gente recebe esse tipo de caderneta aqui, ó. A gente até guardou ela direitinho, minha mãe quis guardar ela perfeitamente, ó. Tá perfeita, porque ela viu isso como um motivo de luta pra gente lutar mais, pra gente conquistar os nossos objetivos. Então, ela guarda isso e ela sempre disse pra mim que no ano que eu passar, ela quer devolver isso daqui pra eles, porque a gente não vai se rebaixar de uma forma assim que pessoa alguma que tanto falou comigo quanto falar com você que aconteceu na sua história, jamais se rebaixe, jamais desista do seu sonho, porque a gente não pode se rebaixar nem abaixar a cabeça por causa desses tipos de coisa. Então, ó, tá aqui perfeito. E quando você vai lá, você recebe essa caderneta, ó. Vem aqui, ó, caneta. Aí vem aqui, tipo um caderninho, tá até em branco, ó. Não escrevi nada. E aí vem várias folhas com eles, ó. Falando dos horários, dos cursos que eles disponibilizam, fala bastante coisa aqui. E aí, aqui ó, eu só vou estar tampando o nome do funcionário, porque eu não quero mostrar, né, que aqui não é o expor para ninguém, mas se vocês verem, o preço tá diferente dos outros prints e tanto das ligações que a gente teve. E a partir desse funcionário aqui, ele atendeu a gente, e ele já foi fazendo umas perguntas meio estranhas, realmente. Perguntou aonde eu estudei, perguntou aonde minha mãe trabalhava, com que ela trabalhava, o quanto que ela recebia. Porque, avisando pra vocês, eu sou de São Paulo, e aqui em São Paulo, eu não sei de qual região você está me assistindo, mas a minha mãe, a gente chama o trabalho dela de ambulante ou camelô. E aqui é como se fosse vendedor de rua, certo? Então, assim, falar a verdade pra vocês, todos os preços de cursinho é muito maior do que um salário mínimo. Então, assim, eu precisava fazer uma prova de bolsa porque eu não tenho condições para poder pagar um cursinho. E aí, ele perguntando de que escola eu vim, do trabalho da minha mãe claramente falou, ó, não tenho condições, mas a gente vai fazer a prova de bolsa.
E aí, perguntando rendimentos dela, tipo assim, quanto que a senhora recebe, né? Aí minha mãe falou, aí ele, então faz a prova de bolsa, esse mesmo funcionário aqui. Faz a prova de bolsa, tá o preço, tá, mas a gente pode abaixar se ela fazer a prova. Eu vou inscrever ela. Só que eu não tava tendo a noção que ele já tava investigando para poder saber aonde eu ia realocar, né? Porque literalmente se a pessoa não tem dinheiro pelos rendimentos dela, ela vai ter que já ser realocada para prova de bolsa. E aí, a partir disso, ele me inscreveu na prova. E aí, eu vou estar aqui mostrando para vocês, né, como chegou para mim a suposta prova que eu iria fazer, né? E aí, veio a inscrição, veio o e-mail que eu deveria colocar, a senha que eu deveria colocar. E como vocês podem ver, essa prova, ele também já tinha avisado para mim que só poderia ser feita por computador. Então, aqui está escrito que poderia ser feito pelo Windows, pelo Mac, pelo Linux. Só que na época eu não tinha computador, eu só tinha o tablet e ele já falou, não funciona em tablet, ou é computador ou não vai fazer a prova. Aí eu fui atrás, pedi emprestado sim um computador, na época eu não tinha. E como vocês podem ver, é obrigatório o uso da câmera. E por isso que eu tive que pedir para minha mãe comprar na Calunga uma câmera para mim poder fazer essa prova. E aí eu achava que estava tudo certo, gente. Então aqui, vou estar mostrando para vocês. Quando você faz esse teste Wii, que é a configuração para poder fazer a prova, para você entrar, não estava dando certo. E aí minha mãe começou a mandar e-mail para eles falando que não estava funcionando. Então, como vocês podem ver, eu vou ler aqui com vocês, ela colocou assim: o suporte de vocês, sinto muito, é péssimo. Liguei para a instituição de vocês, fiquei mais de 40 minutos na linha conversando, tentando resolver, e eles não conseguindo resolver. Até a pessoa falar assim: Dona Michele, desiste da prova, porque não tá dando para poder acessar. E o pessoal de Campinas, também no suporte, não tá dando apoio. Então, assim, isso foi minha mãe tentando responder, ver o que eles poderiam fazer para poder me ajudar a fazer essa prova. E aí, eles só ficavam falando se era Mac, se era Windows, só que esse não era o problema, o meu problema era com o login que não estava funcionando. E aí, no mesmo dia, que era um dia anterior à prova, depois de mandar pelo WhatsApp, depois de ligar, eu também tentei mandar por e-mail deles, que eles falaram, manda por e-mail que talvez ajude, né? Mandei, vocês podem ver que é comunicação@sistemapoliedro.com.br. E aí eu escrevi para eles, boa noite, aí eu coloquei o meu nome, todo completo. Estou tentando realizar meu login no aplicativo TestWe para a realização do concurso de bolsa. Contudo, o meu usuário está constando inválido. Foi enviado um e-mail da equipe Poliedro com o meu usuário e senha, mas estão inválidos. Amanhã será a realização da prova. Se puderem resolver meu problema para eu ter acesso a essa prova de bolsa, eu agradeço. Bom, depois disso, eles não resolveram nada, ficaram em silêncio, e no dia seguinte, que era a prova, eu mandei de novo, só que dessa vez uma foto. Aí, o print que eu tô mostrando pra vocês, a minha mãe até escreve errado, gente, porque literalmente não tem acesso tanto à educação, então ela nem escreve corretamente, mas ela colocou, boa noite, mas o meu usuário não está dando inválido, como você pode ver que ela às vezes troca as palavras. Aí ela colocou, o login está dando inválido. E aí você pode ver a foto, tava realmente dando inválido. E aí, minha mãe gravou um vídeo, eu vou estar aqui mostrando o áudio pra vocês, porque pra mostrar pra vocês que realmente tinha o Zoom, que aí o que aconteceu? Tava dando inválido, só que tinha um Zoom, eu consegui pelo menos entrar no Zoom pra poder pelo menos tentar falar com a coordenadora. E aí, eu tentava digitar, moça, tá dando errado meu e-mail, será que a senhora pode me ajudar? E aí, eu não consegui, e eu vou estar mostrando aqui pra vocês a gravação da minha mãe, né, gravando de não estar o usuário válido. 9h47, está tendo aula de Zoom, a mocinha falando, e o usuário inválido. 9h48, e o usuário inválido e a menina passando o Zoom. E foi a partir daí que tava dando inválido,
E aí eu peguei e tentando falar com a coordenadora que estava dando a reunião e nada certo. Nem ela me ignorou, não quis falar nada e passou. A prova ia acontecer, eu não consegui fazer, eu fui barrada de fazer a prova. Eu tentei de todos os jeitos, vocês podem ver que eu tentei um dia anterior, mandei mensagem, liguei. E aí, passou a prova, minha mãe ligou por telefone e perguntou se eu ia poder fazer a prova novamente. E a partir daí, tanto ela fazendo por ligação quanto mensagem, o que aconteceu? Ela ligou e falaram que ia mandar uma mensagem depois para ver o que ia poder resolver, né? E aí, ó, eles mandaram uma mensagem depois com esse texto. Estou em contato com a unidade sobre essa questão e eu mesmo te ligo te passando todas as informações. E bom, gente, depois desse texto foi quesito de horas para o coordenador do Poliedro de Campinas ligar para minha mãe e falar tudo o que ele tinha para falar. Então, assim, esculachou. Foi literalmente o pior momento, porque você ouvia a pessoa falar que aquele lugar não é para você, que você não vai fazer a prova de bolsa e que você está proibida de fazer a prova porque pessoas como eu e pessoas como a minha mãe está proibida de entrar no cursinho dele, de quem manda, porque quem manda lá é ele. Quem entra e quem sai, quem manda é ele. Então, ouvi tudo aquilo, minha mãe estava até desnorteada. Ela repetia várias vezes: que moça, o que você está falando? Não tô entendendo nada. E ele repetia em alto e bom tom, gritando: ela não vai fazer a prova de bolsa, ela está proibida de fazer a prova de bolsa. Ela está expulsa do curso Poliedro porque pessoas como você não é apta para estar no meu cursinho. Ele literalmente usou essa palavra. Ela e você, que seria eu e minha mãe, não somos aptos para estar no cursinho dele. Foi isso que ele disse. Realmente, minha mãe chorou, minha mãe ficou chateada sim. E tudo isso aqui, literalmente já estava planejado, porque o sistema já não estava dando, porque ele não queria colocar a mim para fazer a prova de bolsa. Então, quando eu disse para vocês, minha mãe é de etnia africana, é sim de etnia africana, e eu sou uma pessoa pobre. Eu sou uma pessoa de renda baixa. Então, quando ele fala que pessoas como a mim e pessoas como a minha mãe não podem entrar no cursinho dele, eu não tenho nem palavras para falar, porque é muito triste você ouvir esse tipo de coisa, e é verdade. Eu tô mostrando aqui algumas das provas, porque tudo que ele falou foi verdade, ele falou por ligação. Então, tudo isso tá aqui guardado, não só na minha memória, como na memória de minha mãe. Então, sim, eu fui expulsa do curso Poliedro, e não é palavras minhas, foi palavras do coordenador do Poliedro de Campinas. Ele que falou isso para mim. E, bom, eu não quero me prolongar muito nesse assunto, mas também teve outras perguntas referente a... falando que eu não sou uma pessoa negra, que eu não deveria estar falando esse tipo de coisa, porque somente pessoas que sofrem realmente com isso que deveriam estar expondo essas situações. Só que a questão, gente, eu já ouço isso desde quando eu era menor, porque o que acontece? A minha mãe é de etnia africana, só que o meu pai, ele é branco. Então, desde criança eu sempre ouvi esse tipo de coisa. Ah, mas você é realmente filha dela? Já ouvi falar que minha mãe era minha babá, que minha mãe era aliciadora de criança porque eu não parecia com ela. Então, até hoje eu sempre escuto, tipo assim, quem é essa? Tipo, é realmente sua mãe? Então, sempre eu tive esses tipos de questionamento. Já pediram até pra fazer teste de DNA, porque eu não pareço com a minha mãe, a cor da minha mãe não condiz com a minha. Então, esses tipos de coisas sempre eu já ouvi. Então, realmente, eu me considero branca. Só que minha mãe, sim, ela é uma pessoa negra. E, bom, depois de tudo que aconteceu com o Poliedro, minha mãe ficou muito chateada. E aí ela falou: não, pelo menos um computador você tem que ter acesso, porque não dá pra ficar desse jeito. E aqui em São Paulo tem um bairro da Santa Efigênia que literalmente vende esses tipos de coisa a um preço mais acessível comparado a outros lugares. E aí chegando lá tem bastante galeria e tal. Aí minha mãe conversando com a moça foi falando assim: nossa, bem impactante a sua história e tal. E aí ela fez esse kit. Lá tem bastante lugares que faz tipo montagem tanto da tela quanto do computador.
e faz e monta tudo. E aí ela parcelou pra gente em mais vezes, então literalmente não é que eu tenho dinheiro para ter isso, eu parcelei quase minha vida inteira, vou ter que ficar pagando isso, mas é uma forma de eu poder conquistar certos tipos de coisa na vida, que às vezes a gente tem que se abdicar para poder conquistar. E aí eu consegui o computador parcelando bastante, e a cadeira, gente, como vocês podem ver, a cadeira eu comprei presencialmente, mas foi na Outlet. Então, literalmente, eu consegui pagar, ter, né, as condições para poder pagar, porque eu parcelei também, e porque ela estava no Outlet e ela também veio com alguns defeitos. Então, atrás dela, ela é manchada e ela é rasgada. Então, eu consegui um desconto a mais para poder ter essa cadeira aqui. Então, não foi nada assim, algo... Eu tenho super dinheiro para poder comprar isso. E bom, gente, outra pergunta que teve bastante é que falaram que eu sou uma pessoa que tem um dinheiro por causa do computador, por causa da cadeira, e por isso que eu não deveria fazer prova de bolsa por causa de uma questão financeira. Só que, na realidade, bom, só para avisar para vocês, eu sou moradora de São Paulo e eu moro na periferia de São Paulo. Então, para quem é paulista e conhece bairros como Capão Redondo, como Jardim Ângela, como Aracati, eu moro em zonas em que as pessoas são de renda baixa, são pessoas trabalhadoras. Não quer dizer que por eu ter esses tipos de coisa é que eu tenho dinheiro, mas foi com muita luta, com muito suor. Aqui na nossa região a gente conquista as coisas, conquista, mas é com muita luta e muito trabalho que a gente consegue as nossas coisinhas. E as duas últimas perguntas também que me fizeram era em quesito a eu fazer cursinho desde o meu segundo ensino médio, que era motivo de eu ter condições. E literalmente, gente, eu faço cursinho desde o meu segundo ensino médio porque a minha escola, onde eu estudei, a gente não tinha uma educação de qualidade. E como a maioria da população brasileira, a gente não tem acesso a um ensino de qualidade. E eu tive que buscar outros meios para poder alcançar um ensino bom, para poder pelo menos fazer um vestibular, porque como vocês devem saber, você vai fazer um Enem, você vai fazer um vestibular tradicional, é literalmente um mundo ideal, um ensino médio onde todo mundo aprendeu tudo que deveria. Mas no meu colégio, pelo menos onde eu estudei, a gente não teve acesso a isso e eu tive que fazer um cursinho para pelo menos ter acesso a uma apostila de uma boa qualidade, pelo menos ter acesso a professores que pelo menos me desse aula. Então, foi por meio do cursinho. Eu fiz um cursinho noturno, fiz um cursinho online para poder ter um preço bem abaixo. Então, não é porque eu tenho dinheiro, foi porque eu literalmente eu precisava para poder pelo menos fazer um vestibular, porque o vestibular é desigual. E a última pergunta que me fizeram era se eu uso algum tipo de pirataria, se eu tenho algum link para oferecer. Mas, gente, eu não uso esse tipo de coisa, porque eu nem acho correto usar isso. Mas eu tenho minhas críticas também. Eu acho que se os cursinhos fossem mais baratos, fossem mais acessíveis, as pessoas não iam estar precisando usar isso. Mas como eu, na minha forma de pensar, eu não uso esse tipo de link, nem tenho link e nem tenho conhecimento de como alcançar isso. Eu nem sei como fazer esse tipo de coisa. E essa era a última pergunta que eu tive. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam, deixe seu like, se inscreva no canal. Se tiverem alguma dúvida, comentem aqui. E, bom, os próximos vídeos eu espero estar comentando com vocês mais coisas sobre os vestibulares e coisas sobre os estudos. E é isso.